Boa noite, Sam, e saudações para os ouvintes do canal. Quero me identificar aqui como Raimundo. Quero preservar minha identidade, mas saiba que sou um grande fã do canal. Já acompanho já faz alguns anos. Gosto muito das histórias de lobisomem, pois ocorreu uma coisa muito sombria comigo. Eu procuro saber se tem relatos e histórias nessa região. Já ouvi causos daqui, mas nada como aquilo que passei naquela noite assustadora que eu nunca vou esquecer. Durante a década de 80 e 90, eu trabalhei como segurança de um galpão industrial na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. Eu era um trabalhador solitário, Sam. Passava noites inteiras ali, tendo como única companhia uma velha garrafa térmica de café e alguns cachorros de rua que eu alimentava sempre que podia. Aquele galpão ficava numa região meio isolada, cercada por um grande terreno que fazia divisa com uma rodovia. Era um lugar muito silencioso, onde o barulho dos caminhões passando na rodovia era quase um alívio da monotonia das madrugadas. Os cachorros eram meus parceiros naquelas noites. Era cerca de 5 ou 6 vira-latas que apareciam por ali ao longo dos meses e logo iam ficando. Eu sempre levava alguns ossos de caça, restos de comida, e deixava no cantinho do pátio para eles. Em troca, me faziam companhia e serviam como uma espécie de alarme natural. Porém, Sam, em uma certa noite, aquela calmaria acabou. Devia ser por volta de 1 ou 2 da manhã. Como de costume, havia colocado a comida dos cachorros lá no canto e havia voltado para a minha cadeira, do lado de fora mesmo, ali do pátio, onde costumava ficar. Estava tomando meu café, quando notei que todos os cães vieram correndo em minha direção e ficaram bem do meu lado, latindo e muito inquietos, olhando naquela direção da rodovia. Eu achei aquilo tudo muito estranho, porque eles costumavam ficar por ali comendo tranquilamente. Peguei a lanterna e apontei naquela direção, onde havia deixado aquela comida. Foi quando vi uma sombra grande. Estava agachado, comendo rapidamente o que eu tinha posto para os cachorros. Em um primeiro momento, Sam, eu pensei que fosse um cachorro maior que tinha aparecido, ou talvez um porco que havia fugido de algum sítio próximo, já que a coisa meio que roncava. Mas conforme observava melhor, percebi que havia algo de muito estranho naquela criatura. O formato era muito parecido com o de um porco, mas ao mesmo tempo tinha características humanas. Era coberta de pelos escuros e longos. Devia ter 2 metros de altura, pois mesmo agachada era muito grande. Seus movimentos eram bem estranhos. Era uma mistura animal e gente que me deixou com os cabelos em pé. Foi quando de repente, Sam, aquela criatura ergueu a cabeça na minha direção. Foi então que soube que estava diante de algo sobrenatural. Algo que não é daqui. Os seus olhos brilhavam na escuridão, e aquilo era muito inteligente. Não era um animal comum. O meu instinto foi de me afastar devagar, tentando chegar até a porta dos fundos, onde ficavam os equipamentos e onde eu poderia me trancar. Caminhei de costas, tentando não fazer barulho. Mas aquela fera logo percebeu. Ele se levantou completamente e começou a correr na minha direção, com uma velocidade muito rápida, Sam. Por um momento achei que tudo estava perdido, que aquela coisa ia me alcançar antes que eu chegasse na porta. Mas foi então que os cachorros me salvaram. Todos eles, todos de uma única vez, assim como se tivessem combinado. Se jogaram contra aquela criatura
começaram a latir e a morder aquela fera, com uma coragem que eu nunca esperava daqueles pequenos animais. O barulho era muito assustador. Latidos furiosos, misturados com rosnados selvagens. Uma coisa muito sombria de se presenciar. Foi então que aproveitei aquela confusão e corri o mais rápido que pude até a porta dos fundos. Eu consegui entrar e trancar tudo. Ainda encostei algumas caixas pesadas contra a porta. A luta lá fora durou alguns minutos. Dava para ouvir os cachorros latindo desesperadamente e os sons estranhos daquela criatura. Logo depois, gradualmente, aqueles barulhos foram diminuindo e se afastando em direção à cerca que dava para a rodovia. Mesmo assim, eu fiquei ali dentro, tremendo muito, até o amanhecer. Quando o sol enfim nasceu, eu tive coragem para sair. Fui correndo para ver os cachorros. Estava certo de que encontraria pelo menos alguns mortos, ou se não feridos. Porém, para minha surpresa, milagrosamente, todos eles estavam vivos. Alguns tinham alguns arranhões, mas não era nada muito grave. Era como se aquela coisa não tivesse realmente tentando machucá-los, apenas se defendendo. O trauma daquela noite me marcou para sempre. Apesar do medo, eu não larguei aquele emprego, pois precisava do dinheiro e não queria parecer covarde, mas mudei completamente a minha rotina. Eu passei a ficar sempre mais alerta, observando qualquer movimento estranho dos cachorros, pois eles sempre sentiam antes que eu. Sempre que eles começavam a agir de forma estranha, parando de comer de repente e se agrupando do meu lado, eu olhava fixamente para algum ponto na escuridão e já corria para dentro do galpão e então trancava tudo. Porém, outro mistério que nunca entendi é que aquela criatura nunca mais apareceu por ali, ou pelo menos nunca mais a vi. Mas por anos, até sair daquele emprego, eu vivi com medo de que ela retornasse. Eu vivi com medo de que ela voltasse. Hoje, depois de décadas, ainda tenho pesadelos com aquela noite. E sempre que vejo um cachorro de rua na cidade, lembro daqueles corajosos cães que me salvaram naquela noite. De uma coisa que até hoje eu não sei explicar direito o que era, mas que com toda certeza deveria ser um lobisomem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.